Sejam bem-vindos a mais um episódio dos 3 Pontos, o podcast da Link 3. E hoje a gente tá com um entrevistado que eu tô chamando ele há muito tempo. Cara, é difícil de aparecer. Vai ser um episódio muito bom, que é um tema que fala com todas as empresas hoje em dia. Todo mundo precisa estar conectado a esse tema, todo mundo precisa entender, nem que seja um pouquinho, 1% desse tema. Então, se você quer saber e quer entender um pouquinho de tecnologia da informação, TI, inteligência artificial, esse é o cara. Rodrigão, seja bem-vindo. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo da Deltime. Seja bem-vindo. Prazer. Valeu. Até que enfim, hein? Até que enfim, depois de anos saiu. Mica, se você estiver assistindo, obrigado, viu? Obrigado, que o cara é difícil da gente trazer ele, viu? Mas antes de mais nada, se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho de você, para depois a gente começar. Perfeito. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, CEO da Deltime, e estaremos aqui falando sobre demandas de TI, as necessidades, as suas dores. E vamos lá, Rogério. Todo mundo precisa de TI, cara. Com certeza. Todo mundo, velho. É algo que hoje o mundo ele necessita, né? Tipo, todo mundo precisa ter uma internet boa, todo mundo precisa ter uma infraestrutura boa. E como o nosso podcast é voltado para você, empresário, para você que deseja empreender, vai ser um tema que vai tirar muitas dúvidas de você e você vai ver, cara, eu preciso realmente falar com o Rodrigo, preciso falar com a Deltime. Mas, Rodrigão, vamos lá. Antes da gente começar, eu queria entender um pouquinho sobre a Deltime, como que você começou lá, como foi a sua trajetória lá na Deltime. Explica um pouquinho pra gente. A Deltime, eu falo que é uma história muito legal, que são mais de 20 anos de mercado, né? Então, surgiu com a necessidade de profissionais ali voltados à gestão de projetos que envolveriam tanto a parte de recursos quanto soluções de TI. E desde então, quando eu vi aquele negócio e me tornei parte da Deltime, eu consolidei 2 sonhos. Um já existente, que era a Deltime que já estava rodando no mercado, com as minhas dores. Que eu falo que as minhas dores é as dores dos meus clientes, né? E muito além do atendimento reativo e do atendimento por script. E aí eu falo, poxa, aqui eu tenho a oportunidade de atender da forma que eu gostaria de ser atendido. Ah, que legal. Cara, eu já conheço o diferencial de vocês, né? A gente atua em alguns clientes em paralelo, mas conta para quem está assistindo, qual que é hoje, além desses diferenciais, qual que é o grande diferencial da Dell? Eu começo dizendo que, para você que está nos assistindo, somos contra a burocracia, né? Eu falo que cada demanda que você passa, que nossos clientes possuem, vai além do reativo. Eu só preciso disso. Eu busco com uma equipe de analistas, tanto sênior quanto a parte... dá para editar depois, né? Não, o podcast é isso aqui, depois cara. Corta, O podcast é isso aqui. Só faz de Você novo. que está assistindo, pessoal, fala... O Rodrigo ele vai entender depois. Podcast é isso aqui, cara. Relaxa, pode voltar para o seu raciocínio, não tem problema. Perfeito, vamos lá. Eu acho que um dos diferenciais é como atendemos, né? Somos contra a burocracia. Eu falo que quando um cliente nos aciona, ele já está com uma dor, né? Então ele não precisa passar por processos burocráticos que levam tempo para chegar no objetivo principal, que é resolver o caso como um todo. Então nós colocamos que, além de especialistas, que nós temos uma equipe super profissional para entender e ir além da causa raiz, buscamos de forma proativa trazer as soluções não só para aquele caso, mas que, de certa forma, mitiguemos ali todos os riscos que podem gerar outros problemas, né? As pessoas, eu percebi que elas têm dado cada dia mais importância, né? A gente vê hoje sequestros digitais, perca de documentos, vírus. A gente vai falar mais para frente, mas eu tenho percebido, eu acho que isso para você também é gratificante, que o público passou a valorizar também, né, o segmento. Vamos falar um pouquinho também sobre essa evolução, não só do público, mas de tecnologia. Como que você tem percebido essa evolução dos últimos anos, assim, que a Deltime se encaixou? E quando eu falo evolução, eu falo inteligência artificial e nuvem. O que você percebeu das principais mudanças nesses últimos anos? Tá. Eu falo que além dos 20 anos da Deltime, eu tenho mais de 20 anos de carreira. Então, pude acompanhar desde o disquete, a instalação do Windows via disquete, e inúmeras metamorfoses, né? Um ponto aqui que eu coloco como crucial, numa linha extensa do tempo, é o período da pandemia. Foi difícil, hein? Eu vivi ali os clientes terem a necessidade de se transformarem a curto prazo.
né? O famoso saio de uma sede e de repente me torno um home office. Poxa, eu tenho algo além do meu controle das minhas dependências. Então, nós apoiarmos ali com ações consultivas, que de acordo com cada necessidade, a gente conduzir o cliente para se adequar a esse cenário, cara, é um diferencial ímpar. Porque é sob medida, sabe, Rogério? Não importa você querer ir na padaria com o seu Fusca 72, que eu amo de paixão, como com a sua Ferrari. Vamos colocar de acordo com o que você realmente precisa, né? Entendeu? Então, eu acho que é o alicerce principal sobre isso. E as mudanças, a tendência, eu falo que é um bem necessário. A tecnologia hoje é necessária para qualquer ramo de negócio, né? Inclusive, que temos um ponto diferencial que 2026 e tende a se intensificar, os dias estão curtos. Então eu falo que o perfil imediatista necessita de uma TI que funciona. Hoje não se tem tempo para ficar um dia parado, né? Horas paradas. Então é uma nota que está interrompida, atrapalhando uma logística de um caminhão que pode sair com produto, né? É um sistema que está travando. Então tudo isso se torna pontos cruciais para que a gente possa atuar de uma forma consultiva, naturalmente, e mostrar para o cliente que não vai além do suporte. Cara, você precisa atuar nesse nicho de investimento ou nesse nível de readequação da sua infraestrutura, da sua solução, ou até cenários mais complexos e muito atrativos. Deixe a informação estar no ambiente cloud, né? Não precisa ficar dentro das suas dependências, o famoso servidor dentro de casa. Então, tem muitos recursos que te ajudam a ganhar benefícios e se adaptar a essa nova realidade, né? Cara, você falou um tema, me enxerguem como vocês que estão assistindo aí, tá? Cloud. Explica para as pessoas o que é a nuvem hoje, porque eu creio que você tem muitos clientes e muitas pessoas que te perguntam, Rodrigo, o que é cloud, o que é nuvem? Explica como que funciona para eles a nuvem. Eu prometi quando eu saí de casa que eu não ia ser muito tequinês, né? É importante saber disso. Não, imagina. Não, porque senão eu começo a falar um monte de termos aqui e falo, legal, né? Mas brincadeiras à parte, eu falo que o cloud é uma solução, independente do fornecedor, né, do provedor, que te permite ir além das suas dependências. Então eu falo que são soluções consolidadas que agregam desde alta disponibilidade e alta performance, ou seja, eu tenho a capacidade hoje facilmente de contratar e implantar servidor ou servidores que atendem à necessidade da sua aplicação, da sua infraestrutura, da sua gestão de ativos, como computadores em si, né? Em nuvem, garantindo, além da alta performance que eu citei, o plano de continuidade. O cloud ele tem redundância, né? Então, geograficamente separadas. Então, ao contrário da força que acaba da sua sede e desliga tudo, mesmo com no break, você tem ali a possibilidade de se manter o serviço funcionando e num plano de continuidade bem escrito, você vai para um coworking, para um café com o seu 3G e continua trabalhando de uma forma sem impactos. Que legal. Rodrigão, algumas coisas eu procuro sair do roteiro. Sim, uma vez a gente conversou sobre PCs na nuvem, né? Que você falou que existe. Desktop em nuvem. Cara, eu fiquei com isso na minha cabeça sempre, desktop em nuvem. O que seria? Seria o meu computador aqui, só que na nuvem? Como que funciona isso? Basicamente isso. A diferença é que em vez de você ter ali aquele equipamento físico, você tem ele virtualizado. Imagina que você tem um servidor robusto, ali num determinado provedor, e ali você divide esse servidor em várias camadinhas. E cada camada dessa é um workstation cloud. Caraca. Então você consegue, pelo seu notebook, naturalmente você precisa ter um equipamento físico, você consegue se conectar a essa estação que está sempre ativa em nuvem. E qual que é a vantagem para o empresário ter a nuvem, ter um computador em nuvem assim? Além disso que você falou, das percas de energia, eu tenho alguma vantagem em questão de velocidade, de segurança? De segurança, principalmente, é um dos pilares, porque você tem ali o controle total daquele recurso atuando em nuvem. Eu falo que um outro benefício que estamos vivendo hoje, uma crise voltada ali ao hardware, o preço de hardware como um todo. Então, a virtualização, você deixa de gastar X reais, que é um valor alto hoje, num novo hardware, novo equipamento, mitigando ali a obsolescência do equipamento, que ele vai se tornando velho, né? Então você tem um hardware sempre atualizado, rodando em nuvem. Caraca, que legal. Vamos falar um pouquinho de a gente já falou de tendências, né? Eu quero falar de desafios, né?
Hoje, cara, as pessoas estão cada vez mais conectadas, é o que você falou. Tipo, elas ficam mais na frente do computador do que eu acho que até dormem. Computador, celular. Então elas precisam estar sempre conectadas, estarem sempre seguras. Qual que é o principal desafio de uma empresa como a Deltime, que presta consultoria, que presta suporte, nesses novos tempos, assim, nesses novos dias, assim? O que vocês enfrentam de desafios contínuos, assim? É segurança, é equipamento, é cultura? O que você tem percebido, assim, de desafios? O que a Deltime tem enfrentado nesses últimos dias? Anos, né, aliás? Sim. Eu falo que a cultura é um dos maiores desafios. Quando você tem um ambiente conservador que super respeitamos, e você tem o desafio de apresentar para esse cenário, para esses gestores, para essa organização, que há algo além, que tecnologicamente vai te trazer resultado, vai te trazer performance, se torna um pouco mais complexo. Porque você tem que entrar literalmente num plano de décadas de atuação. Então, esse é o principal. O segundo vai ser sempre atemporal, que é a questão do investimento. Né? É muito importante deixar claro a diferença entre custo e investimento, né, Rogerão? O custo é algo que você vai lá gastar. O investimento é o que ele vai te trazer de benfeitoria para aquele determinado investimento. Então, vou dar um exemplo clássico, né, que eu gosto muito de citar, que é bem intuitivo. Poxa, a sua equipe ela vai te trazer melhor resultado com aquele computador Celeron, 4 GB de RAM, ou um i7, né, ou um Mac, né, vamos falar assim, né, vamos para a sua área, e que te dá performance. O resultado vem agregado, então não tem muito o que falar. E o terceiro, não menos importante, é a questão de você ter a atenção para os determinados assuntos que são vistos pela TI e não são vistos pela gestão. Não é um defeito, mas sim a questão de o negócio é outras prioridades. Novos negócios, comercial, marketing, a TI acaba ficando ali, no back-office, né? Fica escondidinha. Então a gente tem que ser visto para te trazer essa relevância. Poxa, um ponto bem interessante que eu vou só visitar e depois a gente aborda melhor. Qual empresa hoje, faço um desafio para você que está nos assistindo, qual empresa hoje, a sua empresa, você sabe o que tem rodando nela? Você tem ciência da sua infraestrutura? É importante saber isso, Rogério. Por quê? Porque às vezes você tem uma estrutura que necessita de readequação. Não necessariamente ela não serve mais para o seu negócio. E essa readequação te traz resultados positivos, principalmente em performance operacional. Cara, eu quero acrescentar também o desafio de segurança. Né? As pessoas elas estão, como eu falei, cada dia mais conectadas, mas eu, como leigo, eu sinto que a gente não se preocupa muito com a questão de segurança, né? Que são as duplas autenticações, enfim, aí você sabe falar melhor que eu. Isso é um desafio para vocês também, principalmente quando você está falando com o empresário, todo mundo ter acesso às mesmas senhas, enfim. Fala um pouquinho também desse desafio de segurança em si. Vocês enfrentam muitas. Eu não vou falar BO, que aqui a gente fala tudo, fala errado, aqui a gente fala gíria, fala tudo. Vocês enfrentam muitas crises, muitos problemas relacionados à segurança? Graças a Deus eu posso falar que, modéstia à parte, né, os clientes da Deltime eles não têm grandes BOs com segurança. Por quê? A minha persona como consultor, ela exige eu ser chato. Então eu sou chato com os meus clientes nessa questão. Não vou fazer vista grossa para uma vulnerabilidade. Então é importante esse efeito consultivo periódico. Então eu procuro me reunir com meus clientes periodicamente para falar como estamos e o que podemos melhorar. Né? Afinal de contas, eu falo que a segurança está a todo momento sendo reinventada. Então a cada dia nasce uma nova ameaça. Então a gente tem que estar se atualizando e acompanhando essa evolução natural dessas ameaças. Então eu falo que revisito a parte cultural. Quando você trata a organização como um todo, você está lidando com inúmeros modos de pensar. Então vai ter aquelas pessoas, poxa, compreendo e acho muito legal essa preocupação que a Deltime me trouxe para a empresa. Mas tem aquela, eu trocar minha senha de novo. Preguiçosa. Eu já tenho um monte, eu não vou decorar. Poxa, a cada 3 meses eu tenho que trocar outra vez. Então, sim, ao contrário da gente chegar lá e falar, você tem que trocar, nós temos uma metodologia puxada para o humanizado, que é falar, deixa eu te mostrar
Qual a Por importância quê, de né? você trocar essa senha? E eu levo não só para o corporativo, mas para a pessoa física também. É importante que aquela pessoa, não é só o e-mail corporativo que ela usa, o login do sistema. É o seu celular, cara. Tem uma conta ali Gmail conectada. Então, vou colocar o nome do meu cachorro. É algo que hoje bots conseguem identificar o seu perfil olhando sua rede social e buscar palavras-chave que pode ser sua senha. Então a gente bate nesse ponto de conscientização e uma coisa que está se tornando assim inevitável. É um caminho sem volta. Os provedores, principalmente, estão obrigando, no bom sentido dessa frase, a que você tenha pelo menos um método de autenticação adicional. Ou seja, não adianta você somente colocar a senha. Você tem que colocar a senha, biometria, o Face ID para reconhecimento, você tem o Authenticator, né, que você tem outros provedores. Por quê? Porque é uma dupla camada de segurança que mitiga ali o risco do cara via bot ficar tentando milhares de senhas, descobrir a sua senha e chegar à sua conta. Boa. Eu ia perguntar como que vocês ajudam as empresas, mas já responderam, então fica mais fácil. Cara, tem algum case de sucesso que vocês implementaram assim, que você fala, vocês pegaram um cliente do zero e fizeram todo o processo de gestão, implantação, e ele roda assim, algum que ficou marcado para você? Antes de eu falar que ficou marcado, eu gosto de valorizar cada cliente que eu tenho. Então eu coloco que todo cliente que fecha com a Deltime já se tornou um case de sucesso. Por quê? Primeiro passo da Deltime é saber o que eu vou mexer para você. Então a Deltime ela tem um processo de fazer um startup da sua organização. Então antes de eu te dar o suporte, eu quero saber com inúmeros detalhes o que é a sua infraestrutura, o que são as soluções, o que você usa como recursos de TI. Eu quero documentar qual é o seu parque de ativos. Por quê? Como um bom consultor, quando você entende o que o cliente tem como um todo, você tem ali um raio-x para definir planos de melhorias, de readequações, de segurança e os mais importantes que eles ficam ali numa questão de segundo plano para o cliente, mas para a gente é sempre o primordial. Plano de continuidade e plano de oh, meu Deus do céu. Não, o plano de continuidade, tá? Depois eu entro mais nesse mérito. Então, eu estou falando isso porque todo cliente que entra, ele receber ali aquele primeiro book, né? Que fala assim, poxa, eu tenho isso correto, ótimo, e nossa, eu nunca reparei que eu tenho essas inconformidades que eu preciso ajustar. Então já se torna um case de sucesso porque eu consegui ganhar ali essa conexão com os decisores, olhando para o melhor para a organização. Agora, um case de sucesso que eu falo que esse é atemporal para mim, já tem mais de uma década, foi quando um cliente, por um erro operacional, se permitiu ali o famoso clique aqui, né? O clique abençoado, que acabou aceitando um ransomware. Então, havia ali... Explica pro pessoal o que é um ransomware. Ah, tá. O ransomware é uma ameaça que ela criptografa e sequestra os seus dados. Então, ele clicou deixando e perdeu ali o tudo. teclado de lado, ele deixa seus dados criptografados e ele sequestrou seus dados. Você não tem acesso a mais nada. Caraca. Então, o modus operandi eu sequestrei seu servidor, bloqueei ele, você não tem mais acesso, seus administradores caíram, e se você quiser, a tendência que até hoje é o famoso me pague X bitcoins para me te devolver. É o famoso, você vai pagar? Você não rastreia, né? Caraca. Então, por que foi um case de sucesso? Rodrigo, você foi atacado e ainda se tornou um case de sucesso? Primeiro que não fui eu, foi o cliente, né? Por um erro operacional que caberia ali uma conscientização mais eficaz com a equipe. O case de sucesso foi que a gente conseguiu recuperar sem gastar R$1 com quem atacou. Caraca. Naturalmente, os diretores, meu Deus, quanto custa? Vamos pagar? Não vai. Por quê? Porque temos plano de continuidade. Então tinha um plano de contingência que permitia que o senhor sequestrador de dados, muito obrigado, né? Já ferrou comigo aqui, né? Mas eu não preciso de você. Então, o famoso desliga a chave geral e se inicia um plano de recuperação. Então, foram dias assim sem dormir. Tensos, né? A equipe trabalhando 24/7, mas conseguimos recuperar todo o ambiente do cliente. Caramba. Isolamos, fizemos ali o diagnóstico para saber qual foi a causa raiz, descobrimos qual foi a fonte
entendemos e explicamos ali de uma forma correta como aquilo aconteceu, né? O famoso clique que não deveria. Vários cliques, né? Porque fala, você tem certeza? É uma coisa que eu deixo o recado aqui. Pessoal, desconfiem das mensagens, né? Porque tá lá, eu falo que o Windows, o sistema operacional e as aplicações falam com você. Então, ele vai estar lá. Você realmente deseja fazer isso? Sim. Olha, só falta ele falar, você tá teimando. Então, na dúvida, sempre desconfia, né? Exato. Eu falo que quando fugiu da rotina, contate o seu TI. Contate a Deltime. Na dúvida, fala com a gente. É mais importante, que é uma conscientização que eu tenho com os meus clientes. Eu recebo, minha equipe, né, recebe muitos e-mails. Recebi esse aqui, tá estranho. Então já sabe que não pode clicar. Então é muito bom isso. E concluíram, né, para não fugir do processo, conseguimos recuperar em 7 dias todo aquele ambiente sem gerar ônus ali naturalmente o tempo, né? É um ônus, mas sem a necessidade de pagar qualquer resgate de dados. Cara, tenho uma agência, tenho um escritório de advocacia, de contabilidade, enfim. Estou começando agora. Qual que é a importância de eu ter além de tudo isso que você falou, ficou bem nítido para vocês que estão assistindo, né, pessoal? Mas qual que é a importância de ter uma consultoria de TI? Eu acho que o melhor recado, vou até falar com vocês aí que estão nos assistindo, quando você tem uma consultoria de TI que você possa confiar, você tem tempo para você focar no seu negócio, né? Sem aquela preocupação, será que está funcionando? Será que está performando? Então, uma frase que eu falo quando eu aperto a mão dos meus clientes e dos meus novos clientes é assim, fica tranquilo que eu vou cuidar da sua TI para que você possa cuidar do seu negócio. E, cara, como que você avalia hoje a entrada de empresas como a Dell no mercado de pequenas e médias empresas? Vocês conseguiram romper essa barreira? Porque o cara fala, sou pequeno, não preciso, eu tenho um computador, não preciso. Vocês estão conseguindo romper? Como que você tem avaliado o mercado brasileiro assim para o seu segmento, para o segmento de tecnologia? Primeiro, pela questão da tecnologia hoje ser mais dependente do conectar, né, do estar conectado, essa já foi um rompimento de barreira natural, que foi o cliente entender, poxa, eu manjo muito de contabilidade, eu manjo muito de jurídico e não tenho aqui o viés TI. Então, é uma brecha positiva que a Deltime pode chegar e falar, ok, que bom que você é muito bom no seu negócio. Foca nele, que eu vou te ajudar aqui em paralelo a construir essa infraestrutura, todos esses recursos e soluções para que o seu sonho ali de ser uma ótima advocacia, um escritório de advocacia, um ótimo escritório de advocacia, de contabilidade ou outros ramos, ele possa atuar sem a preocupação porque tem alguém olhando para ele. Eu estou cuidando da infraestrutura dele, eu estou cuidando da solução dele. Então quebrou sim. Que legal. Cara, eu já trabalhei em um local que tinha um outsourcing, né? Que para quem não sabe, outsourcing é tipo o serviço do Rodrigo locado dentro da minha empresa. Uhum. Hoje também isso aumentou, qualquer empresa pode ter o outsourcing ou precisa ter tipo alguma estrutura mínima para ter um outsourcing de tecnologia? Eu classifico o outsourcing por categorias. Quando se trata de grandes empresas que também atendemos, é super importante ter um recurso alocado. Nós estamos falando de dezenas, às vezes até centenas de usuários ali, e você precisa ter uma rotatividade para que os chamados sejam atendidos ali de uma forma eficaz e coerência. Só que nós também quebramos uma outra barreira, que foi assim, outsourcing não necessariamente eu preciso ter um investimento alto para ter o recurso aqui, né, dentro da minha casa. Então, o que a gente fez? Mostrou para os nossos clientes que eles podem ter um suporte tão rápido quanto o analista alocado. Como isso funciona? A Deltime ela recebe ali, hoje temos sistemas de helpdesk, de monitoramento, depois falamos um pouco mais sobre isso. Então a Deltime, à distância, meu cliente lá de BH, abre um chamado conosco, cai para o meu time de suporte acessa remotamente e resolve ali grande parte dos problemas. Poxa, Rodrigo, eu tenho um problema que o computador pifou, como é que você vai acessar? Eu tenho field services distribuídos pelo Brasil. Então eu posso contar com parceiros homologados que podem ir lá fazer esse atendimento presencial e restabelecer ali a minha comunicação para a minha base poder concluir ou dar sequência ali no atendimento. Que legal. Cara, a gente falou um pouquinho de tendências,
Mas quando a gente fala de tecnologia, hoje em dia a gente fala de IA. Todo mundo quer falar, IA IA, inteligência artificial, todo mundo fala disso, né? As empresas, os seus clientes têm procurado vocês para saberem mais, eles estão buscando mais soluções de inteligência artificial, e como que vocês conseguem? E vou complementar, então relaxa. E como que com as inteligências artificiais, a gente tem o Copilot, né, da Microsoft, mas como atuar com IA hoje já nos seus clientes? Tá. Os clientes que não levantaram a bandeira que eu preciso de IA, nós provocamos. Eu falo que eu estou sempre com a minha equipe de consultores ali buscando provocá-los para o que podemos melhorar. Então, como a IA é a febre, e a tendência é cada vez se tornar mais presente nas organizações, o que nós fazemos? Primeiro, entendemos qual é o seu nicho e qual a sua necessidade. Vou dar um exemplo clássico aqui. Rodrigo, eu trabalho com inúmeras planilhas. Cara, hoje existem um canivete com centenas de IAs que fazem a análise dessas planilhas, que te trazem ali conteúdos analíticos, dashboards, resultados, previsões. Ou seja, esse foi um exemplo de centenas. Poxa, Rodrigo, eu preciso automatizar um fluxo operacional. Ok, eu vou trazer ali, vou entender o que você precisa, vou buscar esse script e trazer qual a IA se adapta para você. Qual que melhor vai te atender. Ou seja, não adianta eu te vender só um Copilot para fazer uma edição de vídeo, né? Não vai funcionar. Então, nós entendemos primeiro qual é a sua necessidade, batemos ali tecnicamente se faz sentido, né? Porque às vezes o famoso vi na rede, né? Vi na rede que essa ferramenta faz. Meu amigo, meu primo usou. Exato. Um que é conhecido por todos, né? O nosso amigo ChatGPT. O ChatGPT. O ChatGPT não faz tudo. Ele agrega muito, né? Ele te traz. Mas qual o segmento que além do ChatGPT vai te trazer ali o melhor resultado? Então, de efeito consultivo, a gente traz ali, faz essa análise e monta um projetinho sob medida para vocês. E o que você tem percebido mais que as pessoas têm buscado em vocês em IA? Só o chat ou tem alguma outra ferramenta que as pessoas procuram? E quando eu falo assim, por exemplo, eu ia falar, Rodrigo, o que vocês conseguiriam sugerir, por exemplo, para escritórios de advocacia, contabilidade, agências, que é o core business de você? As empresas, elas propõem, poucas propõem alguma ferramenta ou vocês monitoram as principais ferramentas que podem se adequar a cada cliente? Nós estamos sempre monitorando o que tem rolando no mercado, o que está chegando cada vez mais, né? E naturalmente a gente ataca por nicho. Então, por exemplo, eu tenho um cliente de investimento. Então eu entendo ali o modus operandi dele e trago ali a melhor ferramenta, sem propaganda, não é pública, né? Mas, por exemplo, o Cloud é uma ótima ferramenta para fazer análise, entendeu? Eu amo Cloud, cara. Então, o bom utilizador você sabe que resolve. Eu sou suspeito. Então, e assim vai. Poxa, eu tenho um cliente que só precisa ter um norte, o famoso desenho um plano estratégico para mim sobre o meu negócio. Poderia ser o ChatGPT, mas tem outras que já te trazem o fluxograma, te traz ali, te elabora apresentações institucionais ou comerciais. Enfim, existem inúmeras ferramentas que a gente leva sob demanda para cada cliente. Cara, essa proatividade de vocês é bem legal, assim, eu não vejo muito no mercado. Né? E isso traz benefícios para vocês que estão assistindo. Cara, a gente que está na operação, a gente não consegue, estava conversando aqui em off, né? A gente não consegue parar, pensar, raciocinar, porque é uma loucura, né? E ter uma empresa que traz isso, né? Acho que isso aqui cabe no seu negócio, isso poderia facilitar a sua vida. Como que funciona isso? Você treina a sua equipe, vocês estão sempre falando sobre... Eu acho bacana, porque em off aqui,
na Link, a gente faz reuniões semanais, né? Ó, como é que tá? Vamos sair da caixa. Como que funciona isso na Dell, assim? Como vocês conseguem parar pra pensar? Porque, cara, a gente fica maluco. A Su tá aqui assistindo a gente aqui atrás, a gente fica maluco, né, Su? Como que vocês conseguem, cara? Porque é muita coisa. No meu segmento já tem muita coisa. No de vocês, eu acho que a cada hora estão lançando uma coisa nova. Vocês ainda têm tempo pra estudar, pra ver coisas novas. Isso é um diferencial. Como que funciona essa parte de monitorar coisas novas, de vocês sugerirem para cliente? E para quem não está assistindo, cara, isso ajuda muito. Você pode estar perdendo dinheiro quando você não tem uma empresa que fala, meu, ó, aqui você vai economizar tanto, aqui eu sinto que as pessoas acham que TI é custo, né? Como Exato. a gente falou, não é investimento. Aqui você investindo, você vai ter um resultado lá para frente. Como que vocês param para ver isso tudo, cara? Curiosidade. Eu falo que a colaboração da equipe é essencial. Naturalmente, quando você tem só uma pessoa pensando nisso, você limita ali seus aprendizados e o radar ali para o mercado. Então, periodicamente nós se reunimos, principalmente os analistas, que trazem ideias e sugestões voltadas não só para a operação da própria Deltime, tá? Que utiliza hoje muita IA, né? Sem propaganda, eu falo que além da IA, hoje o meu grande aliado é o Power BI. Legal. Então, me traz métricas para acompanhar até como meus clientes estão sendo atendidos. Estão dentro da SLA, estão com um plano de qualidade positivo. Então, ajuda muito. Então, quando eles se reúnem comigo e fazemos esse mindset para discutir essas melhorias e possibilidades, cara, você ganha inúmeras possibilidades perante o mercado. Algo que eu não vi, ele viu. Algo que não vimos, o outro, poxa, aquele cliente ali, ele, acho que cairia bem uma ferramenta que eu olhei. Que então, legal, cara. Se agrega. E é legal porque, tipo, a tecnologia é muito boa, mas o lado humano ainda é insubstituível, né? E é o que vocês fazem. Eu percebi você atuando no cliente do zero agora, né? A gente viu. Sim. E eu vi o trabalho de você. Desde a construção até o cliente rodar. E eu percebo esse tipo de consultoria. Normalmente o cara vai falar, tá aqui seu servidor, tá aqui seu e-mail e dane-se. Né? E eu sinto que você tem esse cuidado, né? E eu acho que esse também é um diferencial de vocês, assim, de fazer esse acompanhamento. Eu vou fazer uma última pergunta e a gente vai para a rodada agora para segmentos, né? A gente atende muitos escritórios de advocacias, muitos contadores, a gente vai agora falar com vocês. Mas antes disso, cara, primeiro eu quis perguntar o genérico para quem não é da área entender, para depois a gente ir para algo mais segmentado. Mas qual o principal erro assim que você vê que as empresas cometem, assim, tipo, além de clicar no link errado, as opções mais baratas também são um desses? Me explica aqui, o que você pega mais de erro assim quando chega para você? Erro é uma palavra muito forte. Eu coloco como inconformidade, né? Jamais que eu vou pontuar algo de forma depreciativa. Mas eu coloco que a falta de conscientização do que a organização tem prejudica os gestores, os diretores, os decisores a perceber o quão isso pode ser melhor. Né? Traduzindo, cara, eu estou focado no negócio, estou atrás de crescer minha empresa, não vou ter tempo para ver se tem um computador apto para atender. Né? Eu não vou me preocupar para ver se a minha internet atende. Eu vou reclamar. Nossa, tô aqui, não está funcionando. Né? Então, quando você tem aí um anjo da guarda da tecnologia olhando isso e te trazendo essa informação de forma proativa, um exemplo, a Deltime mensalmente ela emite via bots o relatório de performance do cliente. Então ele consegue ter ali a visibilidade de quantos incidentes ele teve, qual o tempo que ele aplicou a ATI para solucionar problemas. Ou seja, isso já quebra um primeiro paradigma, Rogerião, que é o quê? Estou pagando a Deltime. Não. Você está pagando o seu anjo da guarda de TI, que permitiu que um incidente ali que parou o RP e impediu o caminhão sair com a nota, porque ele não foi emitida a nota fiscal, talvez um dia, gerando prejuízo, e ele conseguiu resolver em 6 horas num ambiente muito crítico. Poxa, o qual você deixou de ter de prejuízo aqui, né? Você investiu.
Você investiu em alguém que cuide para você. Né? Então, esse é um dos exemplos. Então, eu falo que quando as pessoas dão essa mínima atenção para o seu negócio e tendo essa confiabilidade com um parceiro, cara, você já matou 99% dos seus problemas. 99%. Agora eu vou dar uma quebrada. Mano, fala a verdade, vocês são mágicos, porque já aconteceu com vocês que estão assistindo, eu tenho certeza. Seu computador foi, travou, não tá pegando nada, daí o cara do TI chega e milagrosamente tudo volta a funcionar. É mágica. É mágica. Ou vocês mexem algum paranauê, não é possível, cara. Comenta aqui se isso já aconteceu com vocês. O computador de vocês travarem, o mouse não pegar e o cara do TI lá, a gente fala que é o menino do TI, né? Uhum. O menino do TI chega lá, clicar e funcionar. Agora, beleza, para você que está assistindo, continue aqui com a gente, que agora a gente vai entrar com os temas mais segmentados. Né? Volto a falar, para a gente é importante porque atendemos muitas contabilidades, muitos escritórios de advocacia. Eu quis trazer o Rodrigo porque também é o core business dele. Uhum. Então, agora a gente vai falar para você, contador, e você, doutor, advogado. Rodrigão, esses profissionais, eu percebo que eles torcem ainda um pouquinho o nariz quando a gente fala de tecnologia. Torciam, né? Não sei se torcem mais. Mudou o cenário? Mudou, melhorou. Uhum. Tá? Eu vou falar um pouco sobre o ramo da contabilidade, porque hoje eles estão vinculados a muitos programas governamentais, por exemplo. E não vou criar polêmica aqui, mas é importante ressaltar que eles ainda sofrem, porque não depende deles, essa conectividade. Então, o fato de você trazer performance para a infraestrutura local, permitindo que ela tenha ali maior e melhor conectividade com esses programas de terceiros, poxa, já é um baita ganho. O famoso não está funcionando. Tá, mas vamos entender onde não está funcionando. Né? É o sistema governamental que está carregando sem parar, ou é a sua internet que realmente ela sobrecarregou, porque graças a Deus você tem lá 60, 100 colaboradores atuando ali a todo momento. Vamos falar a época de fechamento, né, que a contabilidade fica de cabelo em pé. Então, é muito importante você ter esse aliado para falar, poxa, vamos entender a causa raiz. Né? Então, meu problema recorrente é esse, Deltime. Então, a gente vai olhar esse problema recorrente e falar, nem que o analista senta lá e acompanha o dia a dia desse utilizador que está passando por esse problema. Fala, poxa, não é só o famoso reiniciar a máquina. Aqui eu tenho um gap. Aqui eu tenho uma inconformidade. Aqui eu tenho um erro. Então, a gente procura atuar na causa raiz para que a gente ajude a contabilidade a não perder prazo, a não tentar gerar guia lá e dar erro. E o cliente está ligando aqui, eu preciso da minha guia. Então... Você não gosta de falar erros, então não vou perguntar erros. Mas quais são as principais ocorrências que costumam acontecer para esse tipo de segmento? Eu acho que tanto o contador e você advogado, eles mexem com um volume muito grande de documentos. Sim. Né? A questão do espaço, o espaço que a gente fala de armazenagem, a questão de segurança. São erros constantes, são problemas constantes. Sim. Que aparecem para você? Sim. Quando eu falo que quando chega para a Deltime, a inconformidade principal não olhamos para volumetria. Então, às vezes, o servidor está lá 90% do consumo disponível utilizado. Isso, para quem não sabe, quando você trabalha no limite de um equipamento, você atinge a performance dele. Ele deixa de atuar de uma forma saudável. Ele começa a se sobrecarregar. Então, volumetria é um dos pontos que a gente fala, poxa, ok, vamos dar um fôlego para essa infraestrutura. Ainda ligado à volumetria aqui, onde estão os dados, é a questão, como eu cuido desses dados? Hoje nós estamos falando de compliance LGPD, que pega muito forte no tratamento desses dados. Então, eles estão no ambiente seguro? Qual o meu risco hoje, do cenário atual, de perder esse arquivo? Sabe, né? O famoso servidor parou, a empresa parou. Né? Seja ele cloud ou local. Então a gente se preocupa com a tratativa e segurança. Eu quero mitigar esse risco para você, contador, né? Principalmente. Eu quero ter certeza que aquelas guias, aquelas DARFs, todos os contratos, você esteja com ele num ambiente seguro e que tenha um plano de disponibilidade. O famoso hardware, né? Desligou e não liga mais. Como que eu posso chegar? Quer mais água? Oi? Quer mais água? Por favor. Desculpa. Pode Como continuar. Que eu posso chegar nesse arquivo
ou nessa estrutura de diretórios de uma forma rápida e eficaz, sendo que o meu servidor parou. Então a gente desenha um plano de contingência. Aí a gente une o útil ao agradável. Rodrigo, eu sou conservador e eu gosto dos meus dados no meu servidor dentro de casa. Tudo bem. Além desse servidor, vamos colocar aqui para você um plano de continuidade onde, se o servidor desligar, você tem esse acesso de forma rápida na nuvem, de uma forma segura. Ou seja, com log, cada usuário tem sua autenticação, você sabe quem está mexendo e quem está acessando em real time. Então são pontos assim que, naturalmente, por ser usuários, né, utilizadores, não vem, porque é um tecnês, e você traz como benefício, o cara fala, poxa, legal, gostei. Cara, só complementando a sua resposta e já te fazendo outra pergunta. A gente tem hoje processos digitais, e-social, SPED que fala, né? SPED fiscal. Enfim, são vários processos hoje que se tornaram online. A gente vai para certificado digital. Sim. Tudo é online. Tudo é online. O quão é importante, cara, você já acabou de falar tudo o que você faz, né? O quão é importante ter uma empresa que olhe para isso, né? Além da segurança, assim, a questão de não deixar travar, não deixar falhar, assim. Conta também para o advogado como vocês atuam, como é importante vocês estarem presentes na área deles, assim, como que a TI se tornou estratégica para esses segmentos, principalmente também para o cara de direito. Eu falo que eu tenho um mantra que vai para além desses segmentos, mas como estamos nele, caem muito bem, que é o que pode ser medido pode ser melhorado, Rogerão. O que é isso? Nada mais é que quando você tem um monitoramento das suas soluções, da sua infraestrutura, você consegue, de forma proativa, identificar ali gatilhos que podem gerar problema para a sua operação. Né? Vou dar um exemplo aqui novamente, né, da contabilidade. Está ali num período de fechamento, agora teve aí a readequação tributária, coisa e tal. Então, poxa, estão trabalhando a 1000 por hora. E a infraestrutura tem que estar apta para esse boom operacional. E onde que a gente atua? Fala, poxa, qual que é seu consumo médio hoje? Eu sei que eu tenho no gráfico ali mensal, entre o dia 30 e o dia 5, simulando, né? Um pico. Se esse pico está batendo acima de 80%, ele precisa ser considerado um tema relevante. Por quê? Porque se aumentar um pouquinho, vai te travar a operação. Então a gente olha de forma proativa. E para os advogados, para o escritório de advocacia, além da performance, você tem ali conteúdos valiosíssimos. Né? Você trabalha com prazos, né, no judiciário como um todo. Então você não tem tempo mais para falar, vou esperar o arquivo carregar. Não, cara, você tem que clicar, ele tem que abrir para você. Então aquele contrato, aquelas petições, todas aquelas informações que precisam estar disponíveis, não se dá o privilégio de falar, não abriu, depois eu abro. Não tem isso, não existe. Existe alguma tendência para essas duas áreas nos próximos anos? Aí a gente vai falar de IA, que já ficou, mas tem algo que eles passaram a usar ou vão usar mais, né, nesses anos agora que estão para vir? Sim, eu acho que uma que já é uma realidade, é a questão de você ter esses conteúdos, essas informações corporativas em nuvem. É conservador e é legal ter uma cópia local? Beleza, você pode ter seu servidor. Mas o plano de continuidade eficaz, não falo que exige, que é muito forte, mas pede um ambiente que você tenha alta disponibilidade. E nada melhor do que uma nuvem. E personalizado, pelo que eu estou entendendo, né? Cada cliente ele é único. Cada cliente ele vai ter uma nuvem, um ambiente específico. Exato. É o que eu falo. O que deu certo para o seu amigo não é o que vai dar certo para você, gente. Exato. Na receita de bolo não é igual para todo mundo. Então, são diferentes também os ambientes. É tudo sempre personalizado para cada tipo de cliente. Além da categorização por segmento, né? Todo mundo usa um Word da vida, né? Um Office da vida. Mas existem classificações que vai além disso. Por exemplo, a empresa de mídia digital, que está ali trabalhando com imagem e som, ela não vai utilizar, por exemplo, não é comum usar o OneDrive para armazenar, vai usar o Drive. Ele está falando isso pra gente, tá, gente? Ele pega no nosso pé porque a gente não usa. Entendeu? Pode falar. Então, existem ferramentas que tratam melhor o seu dado, de acordo com a famosa extensão do arquivo, né? Se é vídeo, se é áudio, se é documento. Então,
como a gente olha com carinho isso? O que você precisa, qual a volumetria e qual o investimento para atender a sua demanda. É como você bem que falou, eu não vou contratar uma AWS com um servidor super potente para arquivar 100 GB de informação. Hoje você tem outras ferramentas com investimento acessível, que você tenha os mesmos benefícios, que é garantir que eu não perca. Quando a gente está falando, principalmente para você, advogado, é importante você ter esse ambiente seguro. Sim. Até porque, como a gente falou no início, há sequestros, há hackeamento. Sim. A gente vê na TV que tem gente que simulam, eu vi esses dias, simulam processos, sim, simulam, enfim. Tem gente se passando por alguns clientes nossos advogados, pedindo Pix. E você ter uma empresa como a Dell que te dá esse suporte é muito importante, né? O que mais você acha que... Eu quero sempre falar sobre esses segmentos, porque, claro, eu te falei, a gente atende bastante. Para o segmento de direito, Rodrigão, que dica ou que mensagem você deixaria assim quando a gente fala de tecnologia? Qual que é a importância da tecnologia para eles? Tá. Eu falo que a sua preocupação é a minha preocupação de manter os seus dados seguros, né? Então, o plano principal é mitigar os riscos para que a sua estrutura esteja ali devidamente protegida e aí, consequentemente, você tem o ganho de performance. Rogério, é importante falar, além do escritório de advocacia, mas para todos os segmentos. Eu sou um defensor que a IA não vai substituir o humano. Isso é fato. Mas ela vai ser um grande aliado, desde que bem implantado. Então, poxa, você é advogado que gasta horas lendo um processo, hoje existem IAs que trazem ali um conteúdo analítico que te facilita essa análise. Ela não vai falar para você está errado e eu estou certa, mas vai te ganhar tempo. Então você vai ali nos principais pontos que chamam a atenção e faz essa abordagem. Então, lógico, não desejo e não acredito que vai chegar um momento que você vai entrar lá no adv.cloud e vai ter um advogado que é um chatbot, né? À sua disposição. Cara, eu vi que teve advogados que copiaram as respostas do GPT. Mas ótimo. E agora eu vou fazer uma pergunta. Se eu for advogado, empresário ou contador, quero começar e quero montar minha empresa, preciso de tecnologia. Por onde que eu começo? Claro, contrata a Deltime. Qual que é o próximo passo? Contate a Deltime. Como que é o nosso modus operandi, que eu falo que é zero burocracia e super positivo, né? Nós temos o prazer de atuar da seguinte forma. Literalmente, você me entrega uma cópia da chave da sua nova sede e eu vou cuidar para você, desde do recebimento ali do link de dados, a mediação com os provedores, né? Então eu falo que a Deltime ela não é só suporte, ela não é só consultoria, ela é mediador. Vocês cuidam também dessa parte de fornecedor. Sim. Que legal. É importante o cliente ter clareza, quanto que eu não gosto dessa palavra, quanto que eu gasto com TI hoje, né? Então não é só o faturamento Deltime. Eu quero deixar claro para ele que a gestão de projetos, a gestão de fornecedores e gestão de soluções que o cliente possui, a Deltime vai olhar isso também com carinho. Por exemplo, Rodrigo, eu quero saber quanto que eu gasto hoje. Então eu vou pegar lá o custo do link de dados, o custo de um licenciamento de um firewall, por exemplo, que é uma borda de segurança. Eu vou trazer o custo de licenciamento das aplicações que a empresa usa, seja um RP, seja um Office 365, outras, enfim. E vou mostrar um mapa para ele. E aonde que nós começamos a devolver a confiança e o investimento? Cara, eu percebi aqui que você está há um mês da renovação do seu contrato com a operadora de internet. Eu vou ligar lá, porque o famoso, se você ficar quieto, aumenta e recebe a fatura. Não. Nosso time ali de back-office vai contatar o fornecedor, vai falar, olá, operadora, né? Sem propaganda. Meu cliente paga R$1.000 na internet dedicada. O que você pode fazer para a gente se manter essa relação em prol de mais um ano vigente, mais um período vigente? É nessas horas que a área comercial fica com um pouquinho de ranço da gente. Porque a gente fala, não, cara, se você não me der alguma coisa para mostrar parceria, eu vou olhar para o mercado.
E a Deltime, por ser consultoria, ela não vende nada. A Deltime optou por não vender nada. Por quê? Tem total liberdade para falar com o fornecedor A, B e C sem qualquer intermediação, né? Qualquer ganho próprio. Entendi. Então, eu abro mão, o ganho é meu cliente ser melhor atendido. E eu falo que nesse plano de olhar tanto aplicações e serviços, os contratos dos clientes, voltados à TI naturalmente, nós trazemos de cara pelo menos 30% na redução do valor mensal. Caraca. Cara, é o que eu falo para vocês. Não é custo, é investimento. Exato. Né? É investimento. Principalmente pra gente que hoje vive tão conectado, né, com a tecnologia. E agora eu quero o lado humano do Rodrigo, cara. O Rodrigo pai, o que ama Fusquinha. Cara, que mensagem você deixa pra molecada que tá começando na área de TI e que tá entrando agora na área, assim? Cara, eu falo que para vocês que estão ingressando, vocês vão pegar um dos melhores momentos, né? Até o momento, é claro, para a área de tecnologia. O leque que você tem de possibilidades é infinito. Se você olhar para a infraestrutura, é um serviço atemporal. Rodrigo, eu gosto de redes. Perfeito, cara. Nunca vai ter um ambiente 100% sem cabo, né? Nem que seja a internet pela eletricidade, que já ouvimos falar por aí. Rodrigo, gosto de programação. Melhor momento. Quem vai construir esses agentes com as IAs para atender esses clientes? É o programador. Afinal de contas, você tem que entender e traduzir ali para a IA o que ele precisa. Rodrigo, eu gosto de consultoria. Que aí, quando você perguntou sobre mim, foi a área que eu me apaixonei. Eu sempre gostei de tecnologia, eu sempre trabalhei com... Eu sempre brinquei com tecnologia, né? Já queimei computador quando era pequenininho. E apesar de até minha formação eu ter trabalhado com outros ramos, que me orgulho muito. Então, quando eu entrei nessa área, eu falei, poxa, além do suporte que eu prestava, molequinho, atendendo lá os conhecidos... tio. Quando eu me tornei adolescente, falei, essa área que eu quero, eu percebi que, além do helpdesk, do suporte, consertar computador, montar computador, instalar aplicações, existia esse mundo mágico consultivo, que é você falar, poxa, eu pego aquele desejo do cliente e concretizo. Aí quando você fala pro cliente, o cliente olha para você e fala, cara, deu certo. É meu melhor pagamento, Rogério, eu falo para vocês. Que eu falo, você teve um ganho de confiança e você mostrou que aquilo é possível. Né? Então, é muito legal. É a melhor coisa. Vem pra TI, vocês que gostam de tecnologia, que vai dar. E a molecada tem cada dia procurado mais, né? Sim, sim. E tá escassa, né, a mão de obra. Que louco, né, velho? Eu falo que aí é uma linha tênue que eu tomo cuidado para visitar, que é a questão da... Cuidado, né? O famoso, agora eu com agente, com prompt, eu sou programador. Não. Calma. Construa a sua carreira, construa seu legado, construa ali seu conhecimento. Porque hoje você fala, não, pra mim tá fácil ser TI hoje. Vou lá, coloco na IA, desenvolver o programa. Não é bem assim não, amigão. Até para você que tá contratando, a gente sofre muito. O meu primo, o meu sobrinho vai fazer. Cara, beleza, ele vai fazer, mas qual que é a experiência desse cara? O que ele já viveu? Exato. O que ele entende no mercado? Então, quando você tem uma empresa que tem anos de experiência, são... Quantos anos eu esqueci? 23 anos. 23 anos. Eu ia falar 20 anos. 23 anos de experiência. Que vive isso, respira isso o dia inteiro. Você vai confiar numa empresa assim ou você vai confiar, nada contra. Tá começando a carreira. Exato. Mas numa pessoa que, cara, não viveu tanto, não tem aquela consultoria, não tem aquele olhar analítico. Então, para você que está começando, às vezes você vai estar fazendo uma economia agora e vai ter um prejuízo lá no futuro. Então, não é porque o Rodrigo está aqui. Hoje a gente terceiriza tudo na Link. Pra gente, eu prefiro ter quem manja mesmo para fazer do que ter uma pessoa. E eu acho que a TI, cara, é algo que para você que é contador, para você empresário, para qualquer um, a gente tá falando para todas as áreas. Todo mundo precisa de TI. É importante você terceirizar. É legal você ter alguém lá que vai estar na sua rotina, mas às vezes o cara tá só naquilo. Exato. Ele tá aqui, ó. Quando você traz uma empresa de fora, cara, vocês estão vivendo tudo. Você acabou de falar, a gente vai trazer tendências, a gente vai analisar a área. É importante, sim, ter alguém, mas eu acho que quando você terceiriza, você abre o leque.
né? Você traz mais informações. Brevemente visitando esse comparativo, que eu acho legal revisitar, que é a questão, poxa, a Deltime se compara ao quê? Você é um menino de TI? Não. Não somos. Nós temos meninos de TI que hoje se tornaram analistas. Então, com muito orgulho, eu falo. Eu tive o prazer de trabalhar com inúmeros técnicos de TI que entraram, pegaram experiência, estudaram naturalmente, têm ali suas formações, e hoje estão em grandes empresas. Cara, a Deltime foi uma ponte positiva, né? E deixando ali um legado para novos recursos que vieram trabalhar conosco. Então, eu gosto de refrisar isso, porque quando você fala, eu sento para conversar com o cliente, poxa, mas isso que você está me oferecendo são 3 coisas que eu luto, né? Muito caro. Cara, vamos olhar aqui vamos revisitar o que eu estou te oferecendo, né? Não me compare com todo respeito, aquela lojinha de técnico de informática software, do bairro, porque ele vai resolver o seu problema de forma reativa. Meu computador quebrou, consertei. Aqui não. Eu vou olhar de forma que seu computador já não serve para essa operação. Financeiro, né? Poxa, o cara abre 10 planilhas, 4 sistemas e o computador está travando porque está 100% de memória. Vamos, não só o famoso técnico de troca. Sua máquina não serve, compra uma nova. Não. Ela aceita upgrade. Né? Vamos aumentar a memória. Teve um boom de SSD na época, né? Quando chegou o SSD no mercado. Então eu falo, nós temos consultores, nós temos analistas que analisam cada caso para que não seja só o troca, conserta e assim vai indo. Então já quebra ali já mostra o valor agregado. O segundo será que eu preciso de tudo isso? Cara, parece um leque gigantesco, mas nada mais é que gerir. Então gerir vai desde do contato com o seu fornecedor, que você não vai gastar seu tempo ligando para a operadora, até o atendimento ao usuário. Ele quer uma atenção. Cara, senta com ele, entende o problema. Deixa que o meu analista converse com o sênior do ERP, sem falar a marca, para que ele traduza a linguagem de usuário para aquele consultor que só sabe entender tecnês. Então vai muito além do só atender, sabe, Rogério? Então é muito legal isso. É bom. Cara, estamos chegando ao fim. Passa rápido, né? Olha muito ali, rápido, quase viu? 1 hora. Estamos chegando ao fim. Para você que quer contratar a Dell, entre em contato aqui com a gente. Os dados vão estar aqui embaixo. Chama o Rodrigo, marca café. O cara é super gente boa. Ele vocês vão até vai até você. Ele procura entender a sua necessidade. Você é contador, você é advogado. Não preciso falar que hoje é essencial para você, tá bom? Rodrigão, deixa uma mensagem para eles, uma mensagem final sobre a importância da tecnologia, como que eles acham vocês, que a gente já falou, já vai estar aqui embaixo. Enfim, um tchau para o pessoal que está assistindo a gente nessa câmera aqui. Tá. Primeiro, não deixe de conhecer um pouco mais sobre nós aqui nas redes sociais, que vai estar aí clicável para vocês. E o recado que eu posso dar se permitam que a tecnologia faça parte da sua organização de uma forma muito mais consolidada e madura. Né? É importante que vocês tenham ali uma segurança e um conforto onde você pode focar no seu negócio e sua infraestrutura e suas soluções estão sendo bem cuidadas por ótimos profissionais. É isso. Gente, ele veio, hein, Mi? Ele veio, ele tá aqui. Difícil, acho que o tempo vai chover, não sei, mas ele veio. Cara, obrigado. Você é bem-vindo para vir mais vezes. Mesmo. Volta aí eu quero fazer um com você só sobre inteligência artificial, porque é um tema que eu tenho certeza que todo mundo vai mandar perguntas. Gente, se vocês tiverem perguntas, deixa aqui embaixo. Depois eu passo pro Rodrigo para ele responder vocês. Deixa seu contato. Até a próxima. Compartilha, comenta e até o próximo episódio. Valeu, gente. Pessoal. Até mais. Tchau.